Boa tarde a todos. Então, nós gostaríamos, antes de começar, realmente agradecer a Deus, uma prece, porque todas as atividades que nós, depois de nos tornarmos espíritas, aprendemos que a gente deve sempre começar com o nosso pensamento ligado às forças superiores da vida, que nos envolvem em todas as nossas iniciativas, no sentido do progresso, do bem, do amor, da nossa projeção como espíritos imortais, ajudando-nos a alimentarmos, através dessas forças superiores, o nosso ânimo, o nosso coração, a nossa mente, a fim de podermos seguir o caminho evolutivo mais rápido possível, que é o desejo, certamente, dos espíritos superiores que nos amam e que nos auxiliam desde sempre no nosso caminhar. Senhor Deus, Criador de todos nós, Jesus, amigo incondicional, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, com o propósito de fazermos uma tarde agradável, fraterna, junto com os nossos companheiros, desejosos todos nós, Senhor, de sermos úteis às criaturas que mais precisam, porque vamos entendendo através do Teu Evangelho, Mestre Jesus, da doutrina espírita que nos clareia o nosso entendimento, que o grande objetivo de nossa vida é estarmos em harmonia com Deus através de Suas leis e de servirmos a grande causa da fraternidade universal. Ampara-nos, Jesus, a fim de que possamos aqui contribuir de alguma forma para que o nosso mundo seja melhor, para que o nosso Brasil seja um país melhor, onde possamos trabalhar a nossa evolução de maneira calma e tranquila, junto de companheiros que também desejam o mesmo, a fim de podermos, de fato, viver como uma família única. Ampara-nos, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bom, eu queria dizer para vocês, primeiro de tudo, que eu nunca fui escritor, né? Então, esse primeiro trabalho é de escrivinhador, que é muito diferente de escritor. O escritor realmente se prepara para isso, né? Aprende o vernáculo de maneira correta, né? Tem iniciativas criativas no sentido de escrever bonito, e nós não temos nada disso. Nosso propósito ao elaborar esse trabalho foi respondendo a um desafio que tivemos quando o Livro dos Espíritos fez 150 anos. Nós participamos de um congresso em Goiás e o pessoal do congresso, que nos tinha convidado para fazer uma palestra no encontro, nos sugeriu falar sobre um tema que foi um pouco desafiante para nós, que era ciência ou religião. Quem tem razão? Esse era o título da palestra. E nós nos esforçamos para preparar uma palestra dentro do contexto que a doutrina espírita nos coloca e utilizamos basicamente o Livro dos Espíritos, especialmente a primeira parte do Livro dos Espíritos. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos, na edição que nós consultamos, que nós temos traduzido para o português, é uma cópia da segunda edição do livro.
E a segunda edição do Livro dos Espíritos é muito diferente da primeira edição do Livro dos Espíritos. Quando Kardec publicou pela primeira vez o Livro dos Espíritos, ele não tinha o formato que tem o Livro dos Espíritos que nós temos em mãos. E foi elaborado através de um trabalho intenso de Kardec durante 3 anos de trabalho. Quando o Livro dos Espíritos saiu ditado na primeira edição, Kardec já sabia que ia precisar mexer no livro, fazer erratas, corrigir coisas, e ele então começou a trabalhar isso juntamente com as outras atividades que ele foi desenvolvendo simultaneamente, como a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com a Revista Espírita, que também foi fundada com esse propósito de fazer um estudo mais livre dos ensinamentos que os Espíritos deram. E a gente tem que pensar que quando Kardec escreveu o primeiro Livro dos Espíritos, através de perguntas e respostas, ele não era espírita ainda. Ele estava aprendendo os conceitos da doutrina que estava chegando para ele. E obviamente que ele deve ter feito uma elaboração preciosa com o estudo da doutrina espírita para ser realmente o codificador como ele acabou sendo. Então, o Livro dos Espíritos é o primeiro ensaio do trabalho que ele realizou e certamente que precisava mexer. E ele então faz isso publicando a segunda edição 3 anos depois. E a segunda edição tem um formato muito diferente do primeiro. Está organizado em 4 partes, separado por temas e assuntos durante toda a estrutura do livro. E ele, então, na primeira parte, ele trata das causas primárias. Na segunda parte, ele trata da relação do mundo espiritual com o mundo físico e vice-versa. Então, todos os temas relacionados com a vida terrena e a vida espiritual e a sua relação está tratada na segunda parte do Livro dos Espíritos. Tudo sobre a morte, sobre a reencarnação, sobre a influência dos espíritos em nossa vida, sobre a influência nossa no mundo espiritual e assim por diante. Na terceira parte, ele juntou as leis morais. E na quarta parte, ele tratou das penas e recompensas em função do que a gente faz aqui na vida terrena quando volta para o mundo espiritual. E ele, claro, deu continuidade a esse trabalho depois editando outros 4 livros que foram desenvolvimento daquilo que estava no Livro dos Espíritos. Então, a primeira parte foi uma das últimas que ele tratou, porque ele fez isso no livro Gênesis. Mas ele publicou logo em seguida, do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que trata da segunda parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte, Leis Morais, ele faz isso com o Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte com o Céu e o Inferno. E aí a doutrina ficou estruturada em cima desses 5 livros. Claramente que Kardec, na época dele, utilizou do conhecimento que ele tinha na época. Então ele conhecia bem a ciência da época, ele conhecia bem várias línguas, era um professor de língua francesa, escreveu livros a respeito, escreveu livros sobre o ensino de matemática, escreveu livros sobre o ensino de ciência. Ele realmente era uma pessoa que tinha a cultura da época. E obviamente que ao ir formulando as perguntas do Livro dos Espíritos, ele utilizou do conhecimento que tinha. E, claramente, esses conhecimentos da época de Kardec mudaram muito para o nosso tempo, porque nós demos um salto grandioso no conhecimento humano, nesses 150, 160 anos de existência do trabalho da doutrina espírita. A ciência fez saltos prodigiosos. E a gente
começou a ter, então, uma visão um pouco diferente daquela que norteou a formulação das perguntas que Kardec fez aos espíritos. Mas, por incrível que pareça, e não é incrível porque a gente sabe que esse trabalho é um trabalho planejado por espíritos superiores, a resposta do livro dos espíritos, né, de todas as perguntas que os espíritos foram dando, são não só de uma atualidade impressionante, como de um conteúdo prevendo a mudança do conhecimento humano. Então os espíritos adiantam informações, dão imagem curiosa sobre a própria pergunta que Kardec faz, dizendo muitas vezes, olha, do seu ponto de vista isso está correto, mas há muitas outras informações que vão mudar esse pensamento. Então a gente entende que, apesar de Kardec ter utilizado o conhecimento da época, a doutrina espírita não foi superada pelos avanços do conhecimento humano. Isso é muito curioso, porque há muitas pessoas que leem rapidamente os livros básicos, ou às vezes algum dos livros básicos, e começa já a achar que a doutrina está superada. Quer dizer, são pessoas que fazem leitura superficial e não pensam cautelosamente sobre as informações preciosas que os Espíritos nos trazem no Livro dos Espíritos, que é realmente o alicerce, o fundamento da doutrina espírita. São 1018 perguntas ou 1019 perguntas com respostas, depende da tradução, que certamente contém todas as perguntas que qualquer um de nós poderia formular. Aliás, é muito difícil, juntando um grupo de pessoas mesmo que tenham conhecimento, ser capaz de formular 119 perguntas diferentes, né, com conteúdo como Kardec fez. Então é um trabalho realmente do mundo espiritual para o mundo terreno, para ficar. Então não tem nada superado. Né? A gente aqui ainda não entendeu. Aliás, a gente tem pensamentos, né, no cotidiano da gente que são muito estranhos, mas é ditado popular. A gente muitas vezes diz assim, que Deus faz as coisas certas por linhas tortas. Isso é um pensamento completamente absurdo. Deus faz as coisas certas por linhas certas. Torto é o nosso olho, que não sabe enxergar. É simples. Mas como nós colocamos sempre as coisas na referência em nós mesmos, a gente então julga e aprecia as coisas espirituais como se a gente fosse o sábio especial do conhecimento máximo. E não é nada disso. E os espíritos chamam muita atenção a isso, né? Para o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa maneira de colocar nos pensamentos nossos sobre o mundo espiritual do nosso achismo, das nossas opiniões próprias, muitas vezes apressadas e sem estrutura, né, de pensamento, de meditação, de conceituação realmente sólida dentro da gente. Então é importante que a gente, ao estudar a doutrina espírita, tenha isso em mente. Colocar na gente um pouco de humildade e se preparar para aprender. Para pensar com cuidado, para analisar as coisas com isenção de ânimo, para poder apreciar as informações espirituais que nos são adiantadas pelo mundo espiritual para a nossa evolução desde sempre. Para muito tempo. Quando Jesus disse que o Consolador viria e ficaria conosco até a consumação dos séculos, ele disse que a verdade espiritual, ao nos chegar, mudaria o nosso entendimento para sempre. Ficaria conosco para sempre, porque é um entendimento de uma realidade que nós temos muita dificuldade de ver no corpo físico. Porque o corpo físico
é um escafandro tenebroso que tira de nós a sensibilidade das faculdades espirituais. E nós, tudo que vemos e analisamos do lado de cá, o fazemos com a visão dos sentidos. Nós somos criaturas sensoriais. E a gente usa os nossos sentidos para apreciar as coisas. Nos livros do André Luiz a gente enxerga muito isso. Porque a gente vê lá, não é, que uma experiência no mundo espiritual da gente encarnado, quando a gente acorda, a gente interpreta completamente diferente. Porque a gente tem que vestir a experiência espiritual percebida com as faculdades do espírito através da roupagem física. Isso não é simples. E isso distorce uma realidade que a gente não sabe ainda, não tem independência espiritual no corpo físico para avaliar. Talvez o Chico Xavier tivesse esses médios especiais que tem já um pé lá, o outro cá, todo o tempo, consiga fazer isso. Mas a maioria de nós, a grande maioria de nós, não consegue fazer isso. Então é preciso ler as coisas espirituais e entendê-las com o espírito, que é a dificuldade. Então, esse desafio que o Congresso Espírita de Goiás me colocou, me fez estudar com muito cuidado a primeira parte do Livro dos Espíritos. E eu achei que valia a pena, depois desse trabalho, de atualizar a ciência, o conhecimento científico, nessa primeira parte do Livro dos Espíritos. Então foi isso que a gente tentou fazer. Das causas primárias, que é o título da primeira parte do Livro dos Espíritos, mas o Livro dos Espíritos, em sua primeira parte, visto com os olhos da ciência de hoje. Então, é claro que ao fazer esse trabalho, eu também procurei não dar um curso de ciência, porque não é esse o propósito. Não é? É tratar do tema, do assunto, das coisas que estão colocadas nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, que está constituída de 75 questões e respostas do Livro dos Espíritos e alguns comentários que Kardec faz. Então é esse o trabalho que está colocado nesse livro. Obviamente que se o Francisco Alcaraz ou o Wilson Ortiz, que também é físico, ou a Pride, que é químico, for escrever, eles vão escrever um pouco diferente do que está aqui. Essa é a visão da pessoa que está escrevendo. Eu procurei ser o mais isento possível. Procurei trazer o conhecimento, como que a ciência pensa hoje sobre esses temas das origens. Não é? E, obviamente, que quando a gente faz isso, depois de 1 ou 2 anos, já começa a ter que fazer atualizações. Porque a ciência hoje anda a passos largos. Não é? E novas informações vão chegando. Se a gente quiser continuar vendo a doutrina com os olhos do avanço da ciência, a gente tem que ir atualizando esse conhecimento. Então, esse é um esforço. E eu procurei fazer o possível para escrever numa linguagem clara, que pudesse ser acessível para a maioria das pessoas. Quer dizer, ninguém precisa ter um curso de ciência para poder ler o livro, mas precisa ter informação de ciência. Informação, não formação. Certo? Então, é isso que eu tento fazer no livro. Obviamente que vai ter algumas partes que pode fugir um pouco, né, do interesse próprio de cada um, mas se a pessoa fizer um esforço de entrar na internet e ler um pouco daquele assunto na ciência e se informar um pouco, ele pega o bonde e segue em frente. Certo? Então, vale a pena fazer isso, porque quando o Espírito de verdade, falando do Consolador prometido, no Evangelho segundo o Espiritismo, recomenda para nós, espíritas, 2 ensinamentos. Amai-vos e instruí-vos. Esse instruí-vos é abrangente. Não é só instruí-vos na doutrina espírita. Porque como a doutrina espírita é uma doutrina universalista, obviamente que ela precisa do conhecimento humano.
E a gente não pode abrir mão de ser estudioso também do conhecimento humano. Então é um desafio. Ser espírita é um desafio. É um desafio de vida para sempre. E a gente, enquanto não entender isso, a gente vai ter a doutrina espírita como uma religião, mais uma. E a gente sabe que o mundo não precisa de mais uma religião, né? O mundo está precisando de religiosidade, de atitude, de comportamento, de moralidade, de avanço no conhecimento moral. Porque avanço no conhecimento intelectual, essa é a tônica, é o brilhantismo da nossa sociedade atual. Há uma lição de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo que ele diz isso. Em cada época, a humanidade é caracterizada por dois aspectos. E a vossa, diz ele, é caracterizada pela atividade intelectual e pela indiferença moral. É sério, não é? E é verdade, a indiferença moral está por todo lado. Os escândalos sociais estão por todos os lados. As guerras, os desentendimentos, os negócios. Os nossos negócios, sejam nacionais ou internacionais, está baseado em imoralidades, em ação imoral, desde que se leve vantagem. Então é terrível isso, porque a nossa sociedade está intelectualmente ativa. Nós temos uma atividade intelectual imensa. Isso não significa que nós temos muitos gênios, não é isso. É que todas as coisas que a humanidade faz em cima do conhecimento, que está gerando facilidades novas para o mundo moderno. E é isso que a gente está vendo mesmo. Nós não damos conta, a rigor, de acompanhar as invenções. Não é? Cada dia sai um telefone mais moderno que o outro, a gente compra um telefone, não é? E usa ele de uma maneira restritíssima, porque tem muito mais possibilidade do que aquilo que a gente sabe de usar. O computador é a mesma coisa. A gente usa computador para fazer joguinho, né? Para ver internet, falar com Facebook, não sei mais o que. Mas o computador é um instrumento de trabalho muitíssimo mais rico do que isso. E a gente não sabe utilizar. Mal às vezes sabe utilizar um Word, né? Um programa de escrita. Então, veja que a gente tem atividades intelectuais dominando o nosso cotidiano da vida, mas a gente não tem ainda os pontos que são fundamentais, que é de aprender a pensar como espírito imortal. E esse é o papel da doutrina espírita. E essa primeira parte nos ajuda profundamente, porque ela nos prepara dando informações importantes para que a gente se sinta espírito, fazendo parte de uma criação divina maravilhosa, aonde Deus deixa de ser o Deus horroroso que a gente tem em mente, para ser um Deus grandioso, universal, né, que a gente ainda não sabe pensar. Então isso a gente vê na primeira pergunta, que já é um desafio. Kardec não pergunta quem é Deus, né? Porque quem a gente usa para pessoa. Se eu pergunto quem é Deus, eu estou dizendo Deus é um homem. Já estou fazendo um modelo antropomórfico. Ele pergunta que coisa, para que os espíritos se sintam livres para dar a resposta que cabe na nossa mente. E os espíritos dão a resposta que cabe na nossa mente, mas a gente ainda não entendeu, porque a nossa mente é pequena. É causa primária de todas as coisas, mas é também inteligência suprema. Se é inteligência suprema, não comete erro algum, porque senão faltaria alguma coisa. Então tudo está certo. Como é que a gente enxerga isso? A gente tem que enxergar com o olho do espírito, porque com o olho humano está tudo errado. Nós estamos vendo, o nosso Brasil está tudo errado. Nós estamos numa crise vergonhosa de valores e a gente se polariza nessa crise ao invés de a gente ficar pedindo a Deus
que as pessoas que estão no mando criem juízo e não participar dessa guerra, porque ela não é nossa. Nós somos, como espírita, construtores do novo mundo, e a gente tem que entender isso também. Então, o livro é um esforço para ajudar esse entendimento. Eu estou aberto para críticas, vocês podem fazer críticas. Analisem, leiam com atenção, corrijam. Tem defeitos? Claro que tem. Se não tivesse, né, eu não estaria aqui, com certeza. Estaria num mundo muitíssimo melhor. Então, óbvio que tem erros, tem falhas, que tem pontos de vista ou opiniões que são pessoais, que a gente escreve com sentimento, e é difícil com o sentimento não pôr a gente na escritura que a gente faz, certo? Então, é natural que isso aconteça, mas é um esforço no sentido de ajudar a entender melhor a primeira parte do Livro dos Espíritos. Portanto, no fim do livro tem meu e-mail, meu endereço eletrônico, vocês podem mandar a análise, a crítica, as sugestões que vocês quiserem. Porque esse livro, como hoje é fácil, você põe no computador, você pode ir melhorando ele de quando em quando e fazendo edições melhores, certo? Eu não sei se a editora vai comprar uma briga dessa, mas isso é problema deles, não é meu. Certo? Então, eu vou ficar às ordens para atender vocês naquilo que vocês quiserem. Certamente quem já leu o livro, se quiser fazer perguntas, faça, né? Pode fazer uma sessão de perguntas e respostas dentro do livro daqueles que já leram, que já têm opinião formada, ou que já têm, né, dúvidas ou críticas a fazer. Ok? Então eu agradeço muito vocês terem vindo aqui prestigiar esse esforço nosso, mas é um esforço que todos nós devemos fazer, todos nós que estamos na doutrina, estamos estudando. Temos que cuidar da divulgação da doutrina com a maior fidelidade possível ao ensinamento que os Espíritos nos trouxeram. Bezerra de Menezes afirma no livro Tramas da Obsessão, no capítulo 10, que a doutrina espírita é a mais avançada informação espiritual que a Terra já recebeu e que nem os espíritas ainda conseguiram entender. Certo? É a afirmativa do Bezerra de Menezes. Então, cabe a nós fazer esse esforço. Muito obrigado pela paciência e atenção de vocês. Bem, nós temos aqui 5 livros, que é uma generosidade de doutrinas para nós sortearmos. Mas antes, em nome da UNS, em nome das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, eu gostaria de fazer a vocês 2 convites imperdíveis. Primeiro, a grande maioria de espíritas sancarenses não sabe que o nosso Clube do Livro Espírita é um dos maiores do Brasil, em quantidade de associados. E o associado recebe um livro, às vezes até 2, por apenas R$12. Os que não são sócios, nós gostaríamos de convidá-los a vir participar. Esse livro está sendo vendido pela livraria da FEEGO, Federação Espírita do Estado de Goiás, lá em Goiânia, por R$31, uns quebradinhos, não lembro exatamente. Então, se vocês estão comprando ele por 15, né, estão pagando mais de 50% de desconto, e quem pegou no clube, que pagou 12, levou mais vantagem ainda. Outro convite que eu gostaria de fazer a todos vocês é que deem lá na livraria da UNS. Nós estamos com uma política de descontos nos livros. As obras básicas, 30% de desconto. Nos livros para grupos de estudos, 30%. Nos demais livros, 20%. E vários livros, romances, produzidos no clube, livros, biografias de Allan Kardec, por apenas R$8.
é um convite para a gente aberto. O mais importante, a livraria da USP funciona das 9 às 18. Não tem interrupção na hora do almoço. E de sábado, das 9 às 13. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é um convite muito gostoso. Nós temos aqui ao lado 2 mesas com petiscos, refrigerantes, suco à disposição de todos vocês. E agora vamos sortear os livros, né? Conta assim, fala um número. 1,93. 50. 50. Quem é o 50? Agora 50? Vamos esperar. Aquele ali, ó. Zé. Esse 22. 22. Deixa eu falar uma coisinha lá. 22. Quem tem o livro em mãos, abram na página 22, e o que tem o número 22 vai ganhar 1, e corrijam do século XVIII para o século XIX. Ficou errado. Então é a primeira errada. 22, quem é? Alguém perdeu aí o Bom, a pergunta que eu queria fazer é não tanto de conteúdo, mas de estilo que você adotou. Você pegou o livro dos Espíritos e colocou informações da ciência com a sua interpretação. Mas você, aparentemente, de propósito, é a opinião minha, não usou informações espíritas do período entre o livro dos Espíritos e hoje. Em particular, por exemplo, a obra de André Luiz, Emmanuel, que também fizeram algumas colocações que a gente pode chamar científicas. Eu imagino que foi de propósito, mas eu queria saber o seu comentário. Foi realmente de propósito, porque senão eu ia cometer erros de deixar algum tema sem a explicação mais nova da continuidade da doutrina espírita, porque você acaba incorrendo nesse erro. E como o propósito que a gente tinha na inicial era de atualizar o conhecimento científico e deixar claro que o avanço da ciência não desmereceu ou deixou em dúvida qualquer questionamento ou qualquer das respostas que os espíritos deram, eu não quis adiantar informação doutrinária. Certo? Foi de propósito, realmente. Foi uma estratégia de tratar da primeira parte, cuidando dela, exclusivamente. Tem mais alguém aí? Tem mais alguma pergunta? Alguém mais? Wilson? Ciro, eu terminei de ler o seu livro hoje, li, não estudei, li, e gostei demais. Aborda questões que nos preocupam muito. E eu perguntaria a você o seguinte: você escreveu como espírita ou como estudioso, um cientista? Eu não sei separar esse mim. Exatamente, é isso que eu gostaria de saber. Porque como espírita, você é espírita porque você sabe que existe Deus ou você crê que existe Deus? Essa é uma pergunta muito boa, porque nós geralmente, pela nossa história de evolução, chegamos até aqui, nas milhares de encarnações que já tivemos, acumulando e cristalizando dentro de nós um conhecimento, que foi repetido durante muitas existências. Então, nosso pensamento, só para vocês terem ideia, o pensamento cristão católico tem da ordem de 1700 anos. Se a gente tomar 100 anos entre uma encarnação e outra, 150 anos, no mínimo a gente teve umas 10, 12 encarnações com formação
católica se a gente viveu no mundo ocidental. Então as ideias ficam cristalizadas em nós por repetição. Certo? Então muita coisa a gente crê porque a gente crê. A gente acha que é assim. É um achismo de experiência acumulada, mas não elaborada mentalmente através de um processo de estudo e de meditação. Então, obviamente, que acreditar, né, ou ter uma consciência de Deus na nossa vida é uma experiência pessoal. Não adianta você querer transmitir isso para os outros com argumentações. A argumentação povoa a intelectualidade, mas não mexe no sentimento. E ter esse dentro da gente, essa conceituação de um Criador que participa da nossa vida, é uma construção psicoemocional. Certo? Então não é um problema de crer, de crença. É um problema de crer sentindo. E eu evoluí a minha proximidade com Deus muito nessa vida, por causa da ciência. Porque a ciência me fez deixar de olhar para um Deus da Terra para pensar numa inteligência superior que habita e usa e se manifesta no universo inteiro. E o universo inteiro não cabe na nossa cabeça. É uma conquista lenta. Certo? Então, esse sentir. Eu tenho confiança absoluta, se é que eu posso dizer que eu tenho algo absoluto em Deus. Porque eu consegui entender que inteligência suprema se manifesta nas menores coisas, tanto quanto nas maiores coisas. E se você pensar que a gente vive num arquipélago de estrelas, que tem mais de 100 bilhões de estrelas, onde o nosso Sol é um representante, que tem um sistema planetário. E agora que a gente já descobriu mais de 1000 planetas girando em torno de outras estrelas, tem estrela que já foi descoberto 6 planetas. Quer dizer, um sistema planetário em torno de uma estrela. Que a gente começa a ver que isso que a gente está aqui, esse mundinho nosso, é apenas um cisco representativo da criação divina, mas apesar disso, ele é extremamente importante. Isso dá uma medida da grandeza divina para a gente que emociona a gente, certo? Então, o meu sentimento é esse. É tão lógico, tão racional, quanto ocupa todo o nosso sentimento. Para mim é muito difícil entender Deus. Não, eu não entendo Deus. Realmente não dá, né? É tão grande que é um absurdo a gente pensar assim, ó, Deus me ajude a resolver um probleminha. Deus não pode estar preocupado comigo, que sou o cisco desse infinito, né, dirigido por Deus. Mas então, está. Eu aceito as leis de Deus, leis universais, todos eles submetidos às leis universais. Mas eu queria te perguntar. Deixa eu só mudar uma palavrinha que você usou. Deus não está preocupado conosco. Deus está ocupado conosco. Não é é ocupado. A pré está feita nas leis. As leis já deu todos os recursos para a gente. Mas ele se ocupa da gente, porque quando a gente pensa nele, tá certo? A gente aure dele forças para a gente se superar. Então é uma visão diferente, que a gente aprende na doutrina espírita. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, que você mexe com ciência, para que a doutrina venha a ser mais aceita pela ciência, qual o mecanismo que você vê a confirmação da existência do espírito? Houve muitas tentativas, metafísica, parapsicologia, né? E a ciência ainda não entra nessa. Como você vê isso? Eu vejo isso de uma forma um pouco diferente. Eu não acho que a ciência
como ciência, que estuda as coisas sensoriais. Esse é o grande problema. O móvel da ciência é estudar a natureza, aquilo que a gente percebe da natureza. Portanto, a ciência é sensorial. Ela trata de resolver os problemas que a gente observa. A gente vai descobrindo as leis da ciência para explicar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente percebe. Não é? Então, a ciência é uma construção humana. E eu vejo a coisa de outra forma, porque eu acho que não é a ciência que vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o homem cientista. Porque entre os cientistas, muitos têm uma visão de Deus aguda. E muitos ainda não têm. É uma questão de adiantar-se. Quando todos os cientistas se adiantarem nisso, a ciência naturalmente vai ficar preocupada em estar associada à explicação das coisas espirituais também. Vai demorar. Porque se você materializar um espírito numa academia de ciência, vai ter milhares de explicações, não é, como já houve, que não envolve o espírito. Nós estamos fazendo isso com a consciência. Qual é a preocupação dos neurocientistas do mundo inteiro hoje? É saber o que é consciência. Saber se a consciência está alojada no cérebro ou fora dele. Certo? E as experiências de quase morte são recursos de investigação desse tipo de coisa. Então, já tem neurocientistas que sabem que a consciência está fora do cérebro, mas tem muitos que acham que é uma espécie de onda, né? De um estado ondulatório, quântico, e aí usa palavra que não sabe explicar porquê, numa explicação tão esdrúxula quanto as que foram já utilizadas em situações como na metafísica e em outras ciências que esbarraram com a realidade espiritual. Então eu vejo isso no amadurecimento natural do ser humano. Por que você acredita numa realidade espiritual? O que é senso de maturidade moral que o Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que distingue um velho que não acredita no mundo espiritual e um jovem acredita? Né? Um que já tem vivência, tem experiência, tem conhecimento, não acredita, e outro que está começando e tem certeza da realidade espiritual. Por uma razão muito simples. Senso de maturidade moral é fixação na nossa memória definitiva da realidade espiritual, mesmo estando encarnado. Quer dizer, quando a gente morre, vai para o mundo espiritual. A gente sabe do mundo espiritual, já viveu lá, já vive. Quantas vezes já morreu? Milhares. Quantas vezes a gente esbarrou com a realidade espiritual enquanto espírito? Muitas vezes. Quantas vezes conscientizou isso? Poucas. Tem espírito que dão comunicação mediúnica no centro e não sabe que é espírito. Pensa que é gente, homem. Né? Espírito é gente também. Mas pensa que é homem. Vive como se fosse um homem, como se tivesse um corpo de carne e osso. Então, essa consciência, ela vai se fixando ao longo da experiência, vive e morre, vive e morre, vive e morre, tantas vezes que a gente começa a ter tempo maior no mundo espiritual, apreciar uma vivência nas colônias espirituais, aprender coisas do lado de lá, e quando reencarna, tipo Sergismundo, como está no livro do Missionários da Luz, ele já traz esse conhecimento como traz as habilidades. Por que o indivíduo, né, sem ser artesão, conserta tudo na casa dele? Porque ele já foi artesão tantas encarnações que tem aquilo incorporado na sua estrutura psíquica. Isso é aquisição ao longo de muitas existências. A mesma coisa vale para a música, para a facilidade dos conhecimentos e assim por diante. Então isso também vale por conhecimento espiritual. E quando a gente amadurece isso, a gente tem aquilo que Kardec chama de maturidade do senso moral. Quer dizer, a gente já está no corpo, mas sabe que é espírito. Aí a doutrina espírita consolida isso, porque ela explica isso muito bem. Ciro, nós vamos finalizar com a última pergunta, por favor, porque senão não vai dar tempo depois das outras atividades do Wilson vai fazer.
Otacílio, nós vamos fazer uma pergunta bem curta, porque você já entendeu que está terminando o nosso papo, né? Eu vou dar a resposta curta. A sua resposta pode ser longa. Você começou a nossa conversa de hoje dizendo que você não é um escritor, mas um escrivinhador. Você não sabe, tem o privilégio de ler o manuscrito e ser um incentivador e palpiteiro, porque acho que realmente o Otacílio fez um trabalho que preenche uma lacuna. Né? Nós temos muitas obras importantes, de continuação, de explicação, mas essa preenche uma lacuna específica. Mas mais do que isso, eu acho que ela ficou muito bem escrita. Então você vai se tornando candidato a escritor, assim como o orador começa a fazer o sermão, o escrivinhador deve começar como escriba, talvez, você está candidato a escritor. Então eu queria saber qual é o próximo projeto. Já me fizeram essa pergunta. A rigor, escrever não é uma coisa tão simples. É muito mais difícil do que falar. Falar é muito mais fácil. Escrever é muito mais difícil. Porque a gente tem que escrever com clareza. Escrever por escrever não adianta muito. Se escrever uma coisa que deixa mais dúvida do que esclarece, não ajuda muito. Então, quando a gente se candidata a fazer um trabalho desse tipo, tem que se esforçar para fazer isso ficar muito claro. Como eu sou professor, e tive uma experiência longa de vida profissional, e me preocupei sempre em procurar ser um professor claro, eu tratei, de escrever mais ou menos como eu falo. Não é bem real isso, mas é a primeira linha, a primeira tendência da gente, é escrevendo do jeito que a gente fala. Como é que eu falaria sobre isso? E vai escrevendo. Depois, o computador facilita muito, você vai consertando, vai arranjando as coisas, vai mudando a frase, vai dando um formato um pouco diferente. Para escrever esse livro, eu usei todas as segundas-feiras na minha casa, sentava no computador, ficava ali lendo o Livro dos Espíritos, pegando pergunta por pergunta e lendo a resposta, tentando explicar, escrevendo e ajuntando coisas. Eu gastei 1 ano para ir até a pergunta de número 75. E depois eu li o livro e fui corrigindo coisas mais de 20 vezes. Depois eu achei que alguém precisava ler o livro e dizer para mim, está palatável, quer dizer, dá para ler e entender as coisas. Então eu pedi a Cleusa para fazer isso. Porque a Cleusa é uma pessoa fantástica, ela é muito crítica, muito analítica das coisas, e ela lê, sabe muito mais português do que eu. Então ela, além disso, fez uma primeira correção do português, e foi falando para mim, esse trecho que eu não consegui entender, não está claro. E eu fui tentando consertar, certo? Depois que eu fiz isso, aí eu pedi outras pessoas para fazer essa leitura. Eu pedi o João Barreiro, do lado do Núcleo Kardecista, que é também uma pessoa analítica, crítica, tem uma informação de ciência muito boa, e ele fez uma análise, corrigiu várias coisas para mim. Depois eu dei para o Wilson, dei para o Chico Alcaraz, dei para o Orson, e também para o Haroldo. O Haroldo ficou 1 ano com o livro para me devolver uma resposta. Porque ele achou que eu devia escrever uma coisa muito melhor, maior, mais grandiosa, um site, que você pudesse buscar as informações científicas no computador e tudo mais. Mas eu estou começando a escrever uma coisa, eu não sou capaz de fazer um negócio desse tipo. Então eu disse para ele, olha, você está esperando demais de mim. Eu sou apenas um professor de física lá da universidade, eu não sou isso que você está pensando. Mas ele fez uma análise também da parte didática, da clareza de linguagem, que também me ajudou muito. Então esse livro tem contribuições de pessoas que foram importantes. E para ter um segundo projeto, eu preciso sentir ele dentro de mim, porque é assim que parece que os escritores funcionam. Tem que vir uma... Eu já pensei num tema, não sei se eu vou conseguir fazer. Mas a gente está passando por uma experiência curiosa no planeta Terra, que é a experiência da transição planetária do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E eu acho
no Evangelho de Jesus, muitos ensinamentos chamando a atenção para essa época em que nós estamos vivendo, feita por Jesus há 2000 anos atrás. Já me deu vontade de pegar todos esses textos do Evangelho, juntá-los e escrever alguma coisa sobre transição planetária usando essas informações de Jesus. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque é um trabalho também de fôlego, eu acho, né? Primeiro eu tenho que entender todas as lições de Jesus que tratam desse tema. Eu já andei fazendo palestras a respeito de algumas delas, já fiz isso aqui inclusive. E eu acho que seria uma coisa interessante, porque tem muita baboseira escrita por aí sobre transição planetária. Tem coisas sérias, mas tem muita coisa bobagem. E a gente precisa desmistificar isso e entender que essa transição é parte de um plano divino que já está previsto, que Jesus já tinha feito, que já tinha anunciado para nós. Entender isso desse ponto de vista é muito diferente de achar que nós estamos passando na fase do aquário, entrando no cinturão não sei de quê, e que vai vir um planeta chupão e vai levar todos os bandidos daqui. Certo? Então a gente precisa ter uma visão doutrinária, correta disso, para a gente engajar-se no trabalho de construção do novo mundo de maneira consciente. Então, eu não sei se eu vou conseguir, mas isso é um projeto. É um pré-projeto, não é nem projeto ainda. Estamos esperando. Muito obrigado a todos.